vou voltar para o assunto do dia, porque nas redes sociais, agora há pouco, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, respondeu à provocação do chanceler de Israel, Israel Katz. E eu vou trazer a publicação agora para vocês que ele fez agora há pouquinho na rede social X. O que disse Paulo Pimenta? O chanceler de Israel, Israel Katz, distribui conteúdo falso, atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu, tampouco negou o Holocausto. Lula condena o massacre da população civil de Gaza, promovido pelo governo de extrema-direita de Netanyahu, que já matou mais de 30 mil palestinos, entre eles 10 mil crianças. Desde o primeiro dia, o presidente Lula condenou como terroristas os ataques do Hamas contra o povo de Israel. Durante a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil apresentou uma resolução de imediato cessar-fogo, comprovando o compromisso do país com a paz na região. Historicamente, o presidente Lula defende a coexistência de dois estados como solução definitiva para o conflito entre Israel e Palestina. O governo Netanyahu se nutre da guerra para se manter no poder. A maioria da população israelense rejeita a política extremista do governo e a comunidade internacional cobra o fim dos ataques em Gaza. Isolado, o governo de Israel adota a prática da extrema-direita e aposta em fake news para tentar se reafirmar interna e internacionalmente. Gente, eu queria fazer um pouco de análise sobre isso. Igor, traz a Jussara Soares aqui para mim e eu vou até olhar aqui no meu computador, Ju, porque quando a gente está no ar a gente não pode telefonar, então a gente manda zap para as pessoas, certo? Por isso que às vezes a gente fica aqui olhando um pouquinho e estava tentando apurar por que o ministro Paulo Pimenta resolveu responder, porque no Itamaraty o que era a percepção é o seguinte: não, vamos deixar quieto, porque o nosso trabalho aqui vai ser na Comissão Internacional de Justiça, vai ser em Haia, vai ser tentando mostrar que Israel comete genocídio. E aí a apuração que eu consegui é o seguinte: olha, Israel está divulgando mentiras, Lula nunca falou contra o povo judeu, Lula nunca negou o Holocausto, já visitou o Museu do Holocausto, e aí Paulo Pimenta resolveu responder. Jussara, o que você conseguiu apurar aí do seu lado? Porque nós fomos juntas nessa apuração, como sempre. Exatamente, Raquel. A minha percepção aqui dessas conversas que eu venho tido é que tem dois entendimentos. Enquanto tem ali a ala política sendo mais incisiva ali em que o presidente Lula não deva fazer nenhuma retratação e até dobrando a aposta, por outro lado, tem ali os integrantes do Itamaraty tentando acalmar, como você disse ali, tentando deixar que essa crise se resolva, vá ficando mais tranquila, não ficar subindo o tom. A ideia era essa, só que agora vem o ministro da SECOM e sobe e responde à altura a publicação que já tinha sido feita pelo chanceler de Israel. O que chama atenção é que a resposta ao chanceler de Israel, feita numa rede social, não foi respondida pelo chanceler Mauro Vieira, mas pelo ministro político Paulo Pimenta, que está ali à frente da SECOM. Então, aí tem um ruído pela nossa apuração, não sei se você tem essa percepção também, que tem um ruído entre o que a ala política tem defendido e o que os diplomatas, de modo geral, têm observado, até pela longa história da diplomacia brasileira, de que não seria o caminho mais adequado seguir por esse enfrentamento, escalando ainda mais a crise. Enquanto o diplomata, nesse momento, calma, é momento da gente ir buscando um caminho para arrefecer essa crise, a gente vem uma publicação agora do ministro da SECOM, que é um ministro palaciano. Isso é importante a gente destacar, que não é qualquer ministro. É um ministro que cuida da comunicação ali do governo. É um ministro que a gente fala que é da cozinha de Bolsonaro. Está ali despachando com ele no Palácio do Planalto. Então, isso tem um peso importante nesse entendimento. Agora, a gente precisa entender o quanto essa resposta que veio de um ministro político vai afetar ali também no que estava planejando e no que considera o ideal a diplomacia brasileira, Raquel.
Jussara foi no ponto. Igor, Clarissa está aí comigo, porque chegou mais apuração por aqui, Clarissa, e a Jussara está certíssima na percepção dela, porque chega uma apuração aqui da SECOM que me diz o seguinte, olha, toda paciência tem limites, e essa crise deveria ficar mesmo a cargo do Itamaraty e do assessor de Relações Internacionais, Celso Amorim, que está, assim, muito próximo ali. Me disse em primeira mão que o Lula não ia pedir desculpas, mas na avaliação ali dentro da SECOM, o tweet do chanceler israelense passou a linha vermelha. Interessante que foi a mesma expressão usada por Israel, né? Porque continha uma fake news descarada. E aí, o Paulo Pimenta resolve responder. O que te parece, Clarissa? E é engraçado que do lado israelense é o próprio chanceler que está fazendo o embate, né? Raquel, me parece que o lado israelense quer manter essa discussão acesa. É óbvio que eles sabem que o presidente Lula pode ter feito uma comparação descabida entre o massacre provocado contra os judeus durante o Holocausto e o massacre na faixa de Gaza, mas ele não negou a existência do Holocausto, isso não aconteceu. Então, me parece que há ali eu não acredito em acidentes em situações como essas. Então, me parece que essa é uma forma de ter certeza de que o seu interlocutor ia responder. E Paulo Pimenta mantém o debate aceso quando vai para as redes sociais e dá uma resposta acusando o governo de Israel de disseminar uma fake news contra o presidente Lula. Mais uma vez, me parece aí que o governo brasileiro está fazendo o jogo do governo de Netanyahu. Está dando a Benjamin Netanyahu as armas que ele precisa para manter essa narrativa aí na seara da comunicação, que é favorável ao governo de Israel neste momento. Que, primeiro, vitimiza o governo israelense em meio a uma contraofensiva extremamente dura na faixa de Gaza. E mantém a discussão acesa. Quando o ministro Paulo Pimenta vem a público, acusa a disseminação de uma fake news, ele abre aí a porta para o interlocutor voltar a atacar ali, a fazer uma nova intervenção na direção do presidente Lula, Raquel. E Pedro, vou trazer o Pedro Venceslau para entrar nessa provocação da Clarissa, porque Israel está num momento delicado. A gente vai falar disso daqui a pouco. Os Estados Unidos vetou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo, porque está negociando a liberação de reféns, mas os próprios Estados Unidos estão pela primeira vez falando em cessar-fogo. Então, Israel está num momento que ele está sob forte pressão de muito da comunidade internacional, incluindo dos Estados Unidos. Aí vai o Brasil. O presidente Lula comete na minha avaliação, a barbaridade de fazer essa comparação com Adolf Hitler e provoca essa escalada de crise e deixa essa margem para Israel ficar fustigando o Brasil e deixando o Brasil no centro dessa polêmica, pelo menos aqui do nosso quintal, e fustigando aqui a nossa opinião pública local, a direita local, e dando margem para Israel escapar num momento em que Israel está muito pressionado. Israel está pressionado, mas a preocupação do governo brasileiro é com a iminência de um ataque naquela região em Rafah, na fronteira com o Egito. Foi isso que levou o presidente Lula a elaborar uma estratégia narrativa, inclusive os encontros bilaterais foram todos preparados também com essa lógica de ampliar a pressão internacional contra Israel nesse momento em que se teme que morram muitos civis naquela região. Então, Lula reforçou a posição pró-palestina. Quando esteve agora na Etiópia, teve encontro bilateral com a Autoridade Nacional Palestina, com o líder, então, que já dá uma demonstração clara de que o presidente Lula está engajado nesse momento em apoiar que a demanda dos palestinos nesse momento que não haja um ataque naquela região. Aí o presidente Lula, claro, exagerou nas palavras, errou, agora resiste em voltar atrás, em fazer uma retificação, em fazer qualquer gesto nesse momento, porque seria um recuo. Então está numa situação bastante delicada. Se o presidente faz uma retificação, um outro discurso agora, isso ia parecer um recuo. Se esse recuo acontece, isso fortalece a posição de Israel,
Israel e enfraquece a posição da Palestina, que vem tentando evitar um ataque naquela região. Por um lado, Israel quer libertar os seus reféns, por outro lado, a Palestina quer evitar que morram muitos civis em novos ataques naquela região. Então, a posição da diplomacia brasileira é muito clara, uma posição coerente historicamente com a posição do próprio presidente Lula e do próprio PT. E agora essa frase não colaborou em nada, porque foi uma frase que gerou uma reação internacional negativa da comunidade judaica, instrumentalizou Israel para pressionar o governo brasileiro nesse momento. Então, acho que a questão extrapola as palavras do presidente Lula. É uma questão da geografia da guerra. E Gabriela Prado me chamando aqui, trazendo também uma informação que ela apurou, que o Paulo Pimenta ele se coloca nas crises, na avaliação dele, como um para-raio do presidente, que é como se ele se expusesse para que Lula não precisasse se expor. Obrigada, time.